Eu quero fazer uma reflexão. Em 1921, houve um incêndio numa floresta do Himalaia e as pessoas ao redor viram uma árvore bem grande e as chamas estavam consumindo essa floresta e eles começaram a apostar, os moradores. Tinha um ninho, nessa árvore. Essa mãe passarinho aí, ela vai embora, vai deixar os ovinhos e os pintinhos que estavam eclodindo. Ela vai embora e começaram a apostar. Aí as chamas vieram cada vez mais forte. Uma missionária estava passando e de repente ela olhou para onde eles estavam olhando. E aquela mãe passarinho, aquela ave, ela ia de encontro às labaredas de fogo, assim, tentava empurrar as labaredas com suas asas. Daí ela voltava para o ninho, tentava empurrar, e eles falavam, ela vai desistir, ela vai desistir. E aí o que aconteceu? As chamas chegaram muito forte. E essa ave, essa mãe passarinho, ela voou bem alto e eles falaram, foi embora, ganhei a aposta, uns diziam. Mas ela voltou. E ela voltou, desceu sobre o ninho e cobriu seus ovos, seus filhotinhos com as asas. E o fogo a consumiu até virar em cinzas. Esse é o amor incondicional de mãe. Se existe realmente algo mais próximo do Espírito Santo, que é o paracleto, o auxiliador, o ajudador, quem convence, é a mãe. É a mãe. O amor de mãe é um amor incondicional. Eu lembro tantas vezes, passando por dificuldades, para quem que eu pensava em ligar? Para o meu pai? Não, capaz, Para minha mãe. Eu ligava para a senhora, mãe. Já eu escutava no telefone uma bronca, mas chegava em casa, sabia que ela ia me dar um conselho para a vida toda. Quantas vezes eu decepcionei minha mãe? Quantas vezes nós decepcionamos a nossa mãe? Incontáveis vezes. Incontáveis vezes. Incontáveis vezes. Mas parece que a gente estava transmitindo pensamentos, pastor? Elas também têm o direito de errar, nós também temos o direito de errar, mas perdoar é divino, perdoar é divino, perdoar é divino. Por isso que eu não trouxe o chinelo, não ia deixar um chinelo virado aqui, E eu pensei, o que eu vou falar das mães? Hoje pela manhã, eu mudei tudo. Eu falei, eu vou ministrar para os filhos. Assim todos serão ministrados. Mãe, filho, filho e mãe. Filha e mãe. Então hoje eu quero ministrar para os filhos. E eu quero traduzir o amor de mãe em algumas frases. Até a semana passada eu mandei no nosso grupo da igreja, me digam frases que a sua mãe falava para você quando você era criança, marcante, que você repete hoje para os seus filhos. Você repete. E os pais que falam essas frases aprenderam com as mães. Hoje é o dia, feliz dia das... Se eu for aí, eu vou esfregar na sua cara. Na volta a gente compra. Fecha a boca e come. Feliz dia das mães. E eu quero tentar traduzir o amor de mãe em algumas frases. A frase que ganhou o campeonato foi: vou contar de 1 até 3. Vou contar de 1 até 3. O que sua mãe quis dizer com essa frase? Ela não quis te ensinar matemática. Ela não quis demonstrar impaciência, porque eu vou contar de 1 até 3. É porque ela já falou, repetiu muitas vezes. Ela quis ensinar o valor da obediência. E não era qualquer obediência, não. É uma obediência imediata. Eu vou contar de 1 até 3. A obediência exige renúncia. Nós nos despimos da nossa vontade para poder obedecer a um desejo de uma mãe. Porque a nossa natureza é pecadora, é pecaminosa. E nós queremos o quê? Eu vou
vou obedecer, não é isso que eu quero fazer. Mas nós queremos, a mãe quer o quê? Obediência imediata, renúncia. Ela quer transformar você num cidadão de bem, porque você vai precisar renunciar a muita coisa aí fora. Nós renunciamos, engolимos sapo, muito sapo a gente leva para casa. Precisamos renunciar a vontade do meu coração quer dizer disso. Eu quero viver a minha vida. Mas antes da minha mãe falar, eu vou contar de 1 até 3, ela já repetiu, às vezes, até dezenas de vezes. Ela quer uma base forte. E o texto base que eu escolhi para fundamentar isso que eu estou falando está em 1 Samuel 15, 22. Vocês não precisam não, só vão anotando. São vários textos que eu vou trabalhar aqui. Tá? Não preciso procurar não. A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que gordura de carneiro. 1 Samuel 15, 22. O rei Saul, ele era para derrotar Amaleque e sacrificar tudo que tinha naquele reino. Tudo. Ele separou o melhor e sacrificou o que era melhor. Mas para não ter guerra com os seus soldados estavam indignados, ele deixou de obedecer a Deus. Ele não sacrificou tudo a Deus. Ele deixou de obedecer a Deus. E Deus, obediência é melhor do que sacrifício. É melhor do que sacrifício, porque ali, nesse contexto, nessa parte da história, ele estava seguindo a vontade dele. Ele não renunciou em prol de uma obediência a Deus. Ele fez o sacrifício, mas não era isso que Deus queria. Ele queria um sacrifício total, obediência. E ontem nós fomos ao centro, Dia das Mães. O centro estava relativamente lotado, mesmo com a pandemia, pessoas para lá e para cá. E eu sei que muitas delas estavam fazendo o sacrifício de comprar um bom presente para suas mães. O sacrifício de poder dar algo, às vezes, inesperado para sua mãe, uma cesta de Dia das Mães, às vezes uma roupa legal. Tem filhos que dão carro, apartamento, fazem sacrifício para agradar as mães. Mas obedecer é melhor do que o sacrifício. Para Deus, obediência é melhor do que o sacrifício. E para as nossas mães é a mesma coisa. Quando ela diz, eu vou contar de 1 até 3, ela está dizendo, meu filho, me obedece, por favor. Eu já cansei de dizer. E quantas vezes Deus está na nossa porta, dizendo, eu vou te dar mais uma chance. Eu vou contar de 1 até 3. E você só escuta a voz de Deus quando você está no fundo do poço. E Ele está lá, eu vou contar de 1 até 3. Nossas mães querem que nós sejamos alguém. Ela quer que sejamos gente. Mas Deus, Ele quer que sejamos filho. Verdadeiramente filho. Filho. Ela também quer nos ensinar outra coisa. Não é só obediência imediata. Ela quer nos ensinar tolerância. O mundo que vivemos hoje é um mundo que falta muita tolerância. Todo mundo armado. Todo mundo pronto para a guerra. Todo mundo pronto para a batalha. O rei Davi vivia o tempo da espada, o tempo da batalha. Ele estava pronto para a batalha. Era o contexto que ele vivia. Nós estamos prontos para a batalha ideológica hoje. Batalha do Facebook, Instagram, batalha política. É o que a gente vive. Mas a nossa mãe está querendo o quê? Nos ensinar tolerância. Porque quando ela disse, eu vou contar de 1 até 3, ela teve muita paciência. Porque ela já tinha, há muito tempo,
falado várias vezes. Vai arrumar seu quarto. Vai tomar banho, menino. Já passou um desfedorante? Tolerância, ela nos dá mais uma chance. Mais uma chance. Deus também nos dá mais uma chance. As mães não desistem nunca. Nunca. Depois de adulto, 39 anos, às vezes eu estou perto da minha mãe, ela fala, arruma a postura. Arruma a postura, depois de velho. Arruma a postura. Pare de mastigar igual uma vaca. São coisas de mãe, porque ela quer que você seja exemplo para a sociedade. Ela não quer criar qualquer um. Ela quer criar alguém de bem. Ela quer criar um ser humano decente. Então, quando ela fala de 1 até 3, eu vou contar de 1 até 3, ela está construindo tijolinhos sólidos na sua base, para que você tenha base, e um dia quando ela se for, você se lembre. Ela contou de 1 até 3, e eu também vou contar de 1 até 3 por próximo, porque ela me deu mais de uma chance, e Deus também me dá mais de uma chance, incontáveis chances. O exemplo de Pedro em Marcos 16, versículo 7, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o anjo do Senhor disse, porque Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes, 3 vezes, o anjo disse assim, ide e dizeis aos seus discípulos, e a Pedro, ele deu mais uma chance a Pedro. Imagine a alegria de Pedro, o meu Senhor me deu mais uma chance. O meu Senhor me deu mais uma chance. Não perca a chance que a sua mãe te dá. E muito mesmo a chance que o seu Senhor te dá. Em João 21, na pesca maravilhosa, eles veem o Senhor Jesus na praia. Pedro se atira do barco e fala, é Jesus. E os outros continuam pescando. Acho que 150 peixes, se não me engano, não lembro ao certo. Deveria ser uns peixões assim. Jesus fala para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. O Senhor sabe o meu coração. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então apacenta as minhas ovelhas. E nós aprendemos que de 1 até 3 dá para fazer tanta coisa. Dá para tomar banho em 3 segundos. Dá para arrumar o chiqueiro do seu quarto em 3 segundos. Dá para fazer tanta coisa. E de 1 até 3 dá para dizer, mãe, eu te amo, mãe. Independente de tudo. De 1 até 3. O pecado jaz à porta. Em Gênesis 4, 7, não há Caim, ele ofereceu uma oferta imperfeita a Deus. Abel ofereceu a melhor. Onde está teu irmão? Deus está dando uma oportunidade para ele. Eu vou contar de 1 até 3 para você dizer onde está o teu irmão. O que eu tenho que saber do meu irmão? Deus não se cansa de nós. Deus não se cansa de nós. Dá para fazer tanta coisa em 3 segundos. Outra frase também que eu quero, se eu me emocionar aqui, não ligue, que eu sou chorão mesmo, tá? E eu estou preparando essa mensagem já há 2 semanas, então é uma mensagem que eu estou preparando com muito amor, preparei com muito amor, então se eu me emocionar, não liguem não. A segunda frase no topo do ranking é, você não é... Não escutei, você não é...
você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Ela não queria acabar com o seu barato, com a festa que você ia, com a aula que você ia gazear, com o namorado que você ia namorar. Ela não queria acabar com os seus sonhos. Ela queria ensinar o que é ter valor, porque você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Ela quer ensinar a você o que é ter valor. E você tem valor para sua mãe. Imagine para Deus, para Jesus. Em Provérbios 1:10 diz o seguinte: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Foi escrito por um homem, por um pai, por Salomão. Mas se fosse escrito pela minha mãe e pela mãe de vocês, ia estar escrito assim: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda, porque você não é todo mundo. Você não é todo mundo. É o complemento de toda mãe. O seu valor é muito maior do que o senso comum. O seu valor é maior que o senso comum. Nós cedemos ao conselho dos ímpios para podermos fazer parte de um grupo. Já gazeei aula, já fiz tanta coisa errada para poder fazer parte de um grupo. Seguimos o conselho do mundo. Mas a minha mãe falava: você não é todo mundo. Eu quero que você seja gente. Minha mãe fala ainda: você não é todo mundo. Se duvidar, eu vou contar de 1 até 3. E a gente obedece. Eu vou contar de 1 até 3 e você não é todo mundo. Ela está ensinando o valor que você tem. O valor que você tem para ela, porque o amor dela é incondicional. O que a sociedade nos ensina? Ensina que o senso comum ensina que a gente pode fazer qualquer coisa para agradar as pessoas. A gente pode fazer qualquer coisa para ter vantagem. Podemos realizar qualquer coisa. Mas a minha mãe e a sua mãe nos ensinam diferente. Elas ensinam que nós não somos todo mundo. Porque nós fomos comprados por alto preço. Preço de cruz no sangue do Calvário. Eu fui comprado, vocês foram comprados. Deus deu o seu filho. Qual o amor que dá o seu próprio filho? Para poder salvar uma humanidade que não merece esse amor. Um amor incondicional. Você foi escolhido, eu fui escolhido. Se você está aqui hoje porque Deus tem um propósito. Se você está ouvindo no Facebook, no Zoom, Deus tem um propósito em nossa vida. Porque nós não somos todo mundo. Nós fomos comprados, separados. Foi derramado sangue precioso pela minha e sua vida. Por quê? Nós não somos todo mundo. Deus nos escolhe todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Tão interessante de Jesus é que ele foi o primeiro a quebrar o senso comum. Ele não se importava se ele era chamado de beberrão, de andar com as prostitutas, de deixar quebrar perfume caro para lavar os seus pés. Que eu imagino que o pé de Jesus não devia ser um pé bonitinho não, porque ele andava de verdade. Ele foi o primeiro a não se importar o que as pessoas pensavam. Porque o que realmente importava para Jesus é obedecer o Pai. E o que importa para a gente hoje é obedecer a nossa mãe. Se você tem mãe, glória a Deus. Hoje, realmente,
é um dia das mães atípico. Muitas mães morreram. Muitos amigos meus perderam mães. Jesus quebrou vários paradigmas. Sabem por quê? Porque Ele não é todo mundo. Ele não é todo mundo, meus irmãos. E nós também não somos todo mundo. Outra frase que eu quero tentar caracterizar as mães é: um dia você vai ter um filho. Um dia você vai ter um filho. Não era uma ameaça pro seu filho judiar você como você judia dela. Não é uma ameaça. Ela quer nos ensinar um princípio de compaixão. Ela estava nos ensinando a nos colocarmos no lugar do outro. Porque um dia você vai ter um filho. Você vai abrir mão de coisas pelo seu filho. Nós abrimos mão de muita coisa pelos nossos filhos. A minha esposa é uma mãe maravilhosa. Se não fosse ela, se dependesse de mim, a Anabela estaria morta. Porque eu lembro que eu falei: Fran, é só uma gripe. Nós fomos para o hospital no meio dia. Ela falou: não é, ela não está normal, não é isso, não é só uma gripe. Eu estava no meio do culto, ela: vem agora para casa, que a Anabela não está bem. E ela não estava bem. 2 meses de UTI. 2 meses. Mãe tem um sexto sentido. Se colocar no lugar do outro. Quantas noites ela não dormiu? Quantas vezes ela deixou de tomar banho? Quantas vezes a minha mãe deixou de comprar coisas para ela, para comprar coisas para mim e para os meus irmãos? Quantas vezes pagar curso que a gente ia e jogava o curso fora? Quantas vezes ela abriu mão dela por nós? Quantas vezes, lembrem, quantas vezes a mãe de vocês abriu mão delas próprias para satisfazer um desejo do filho? Quantas vezes? Esse é o verdadeiro evangelho, é esse o evangelho que agrada a Jesus. Compaixão, se colocar no lugar do próximo. Elas aprenderam com Jesus. Em Mateus 7,12, diz o seguinte: assim, em tudo faça aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Um dia você vai ter um filho. Um dia você vai ter um filho. Essa foi a terceira frase no ranking. Se coloque no lugar do outro também. Eu sei, é difícil. Ainda mais se colocar no lugar de quem a gente não ama. Se colocar no lugar daquele que nos aborrece. Se colocar no lugar de quem não merece. Mas Jesus naquela cruz se colocou no lugar de todos. De todos. Deus estava vendo o sofrimento do seu filho. A cruz é o centro do Evangelho. Jesus é o centro do Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. Faça ao próximo o que você quer que façam com você. O verdadeiro Evangelho. Se coloque no lugar do próximo. Fran, traz uma aguinha, por favor. Outra frase que toda mãe fala. Às vezes elas querem se vitimizar com essa frase. Me digam vocês aí. Aprende comigo enquanto estou viva. A dona Noélia se superou. Vocês ainda vão chorar no meu caixão. A dona Noélia colocou essa frase. Vocês ainda vão chorar no meu caixão. Aprende comigo enquanto estou viva. Eu falo isso para os meus filhos. Aprende com o pai enquanto o pai está vivo. Mas eu aprendi com a minha mãe essa frase. Ela não quer se fazer de vítima.
Ela não quer se fazer de vítima. Ela quer te ensinar um princípio maravilhoso, que é o valor da presença. O valor da presença. Achamos que nossas mães são eternas, que elas vão durar para sempre, mas não vão. E quando ela fala, aprende comigo enquanto estou viva, ela quer te ensinar que ela não é eterna. Ela quer te ensinar que ela não vai durar para sempre. Tem uma ilustração que diz que um homem mandou um e-mail para toda a sua lista de contato. Um homem muito importante, um empresário. E nesse e-mail ele dizia assim: eu preciso que vocês me façam um favor. Coloque todas as minhas características positivas e todas as minhas características negativas. E mandou para todo mundo. Quem foi a primeira a responder? A mãe dele. Óbvio, né? A mãe começou: filho, você é um menino inteligente, competente, e desenvolveu todo um texto positivo para ele. Mas você tem algo negativo. Você não liga muito para sua mãe. Ligue mais para sua mãe, só para dar um oi. Eu estou ministrando para filhos. Eu me incluo nisso também. Me incluo nisso também. Porque as mães não são eternas. As mães não são eternas. A maioria das nossas mães, hoje, estão lembrando das suas mães que já faleceram. E se elas tivessem uma oportunidade de estar mais um minuto com a sua mãe, elas estariam. Elas estariam. Aprende comigo enquanto estou viva. Deus então começou, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus estava dizendo: eu vou sofrer, eu vou morrer. Ele estava dizendo: eu vou sofrer e eu vou morrer. Aprendam comigo enquanto estou vivo. Aproveita esse momento da minha presença. Porque Pedro, não sei o que se passava na cabeça de Pedro. Ele dizia: isso não vai acontecer contigo. E acontece, e aconteceu. E com as nossas mães não é diferente. Elas vão nos ensinar, elas vão cuidar de nós, vão trocar as nossas fraldas, vão dar papinha, vão nos ajudar nos primeiros passos. Se possível, estarão no nosso casamento, na nossa formatura. Estarão lá até onde elas puderem. Mas elas não são eternas. Esse texto está em Mateus 16, 21 e 22. Sabe o que tua mãe está dizendo com essa frase? Aprende comigo enquanto estou viva. Ou, vocês ainda vão chorar no meu caixão. Ela está dizendo: me beija. Ela está dizendo: fica comigo. Me abraça. Vamos viajar? Eu te amo.
Outra frase também que eu quero demonstrar que toda mãe é igual, só muda o endereço, é essa aqui, ó. É tudo eu nessa casa. Tudo eu nessa casa. Ela não estava reclamando que ela faz tudo e você não faz nada. Às vezes estava, né? Ela não estava murmurando. E nem dizendo que ela era o máximo, que se ela não estiver presente, nada vai acontecer. Não é isso que ela está dizendo. Ela está ensinando o princípio do altruísmo. Olha que palavra, altruísmo. É você fazer alguma coisa para alguém sem esperar nada em troca. É tudo eu nessa casa. Ela vai fazer. Ela vai cozinhar. Porque ela não quer nada em troca. Ela só quer reconhecimento de amor. Mas ela não quer que você também cozinhe. Ela não quer que você também... Lógico, elas querem, né? Mas elas querem ensinar que a gente tem que se importar com o próximo sem esperar nada em troca. Lavar roupa. A Fran, então, para Sara lavar louça, quase fica do joelho. E ela fala, é tudo eu nessa casa. Mas a Sarinha ajuda bastante, muito. É uma filha exemplar. Ela quer que você pense no próximo, como Jesus pensava no próximo. Em Mateus 14, 21, eu não vou ler o texto, ele é longo, mas a primeira multiplicação de pães, Jesus estava atravessando o mar de Tiberíades ali, uma multidão se aglomerando, 5.000 homens se aglomerando, sem contar mulheres e crianças, se aglomerando para Jesus expulsar demônio, realizar milagre, orar pelo povo. E os discípulos chegam, Jesus já está tarde, despeça esse povo. E Jesus fala, alimente esse povo, porque eu imagino que Jesus já estava cansado de fazer tudo o que ele fazia, e ele pensou no próximo sem receber nada em troca. Alimenta esse povo, porque eu já dei alimento espiritual para eles, agora alimenta esse povo. Jesus pensou no próximo, ele cuidou, ele amou. A minha esposa, sexta-feira passada, ela recebeu uma mensagem de uma amiga nossa. Francine, você não conhece alguém que possa cuidar do meu filho? Porque eu não tenho quem cuidar, eu vou trabalhar, eu não tenho com quem deixar ele. Primeira coisa que a Francine escreveu, você pode deixar ele comigo. Você deixa ele comigo, vai trabalhar, volta, pega seu filho. As mães pensam no próximo, pensam na vizinha, levam um bolo para a vizinha, levam um pão para a vizinha. Claro que os homens também pensam, mas mãe é mãe. Mãe, ela vai ver se teu lanche está pronto. Mãe, ela fala, leve o casaco. Vai chover? Ele chove. Eles falam, mano, não é que a mamãe tinha razão? Mãe pensa no próximo, porque ela ama, ela cuida. Ela é o ser mais parecido com o Espírito Santo, com o Paracleto, o auxiliador, o ajudador. É a mãe. É a mãe. Me ligue quando você chegar. Essa é uma frase que as mães falam. Você já ouviu isso da sua mãe? Me ligue quando você chegar. Ela quer se certificar que o que ela tem de mais precioso está bem. Ela quer se certificar de que o que ela tem de mais valioso está bem. Amor incondicional de mãe. Ela não quer ser chata. Eu vou estar no meio dos meus amigos, minha mãe quer que eu ligue para ela. Ela não quer que você gaste seus créditos. Ela só quer saber se o que ela tem de mais precioso, de mais valoroso, está bem cuidado,
está bem alimentado. É isso que ela quer. O amor incondicional, igual aquela ave. Ela deu um voo e ela voltou rasante. Cobriu seus filhinhos, seus filhotinhos das labaredas. O amor incondicional. Deus deu para as mães um cuidado sobrenatural. Sobrenatural. Foi o que eu falei, mãe, ó. Você liga, atende o telefone, toca o telefone, você atende a tua mãe. Você está bem, filho? Você começa a chorar, falar das suas mazelas, das suas dificuldades, porque ela estava sentindo que você não estava bem. Você sabia que 90% das ligações